Olá, que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Seja muito bem-vindo no nosso canal. Nós estamos aqui para trazer mais um estudo sobre as coisas que o Senhor tem para revelar para nós. Então, hoje nós vamos para mais um. conhecendo para viver mais a palavra de Deus. É isso aí, conhecer para viver a palavra do Senhor. Não basta só conhecer, nós temos que viver essa palavra. Viver essa palavra. Por quê? Porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e a cada dia está mais próxima a volta dele. E nós temos que viver a palavra, porque quando nós vivemos a palavra, nós garantimos a nossa eternidade no céu. Nós Amém. garantimos, né, que Jesus está conosco e nós garantimos que podemos estar vivendo a segunda parte, ou a gente não vai passar pela segunda morte, mas a segunda parte da nossa vida, que é a vida eterna, viver com Cristo. Bom, nós estamos aqui falando sobre a segunda volta de Jesus. São 12 estudos, né? E nós já fizemos alguns estudos, já fizemos 8 estudos, e hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus segundo a Bíblia. Então, só para que você possa estar é, se preparando aí, eu gostaria que você tivesse aí com papel e lápis na mão para que você pudesse estar anotando todos os textos e poder estar vendo na tua Bíblia cada um desses textos que a gente vai colocar. Hoje a gente tem muitos textos, porque nós vamos buscar segundo aquilo que a Bíblia fala. Então a Bíblia ela nos dá ela nos dá ela nos dá um norte de todas as coisas. Jesus está voltando, a gente já sabe. E, de novo, a gente vai falar para você, ó, não fica preocupado, não se desespere, mas esteja preparado. E essa preparação a gente já falou algumas vezes e a gente vai falar de novo. Essa preparação é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e deixar que o Espírito Santo entre na sua vida e comece a dar direção para a tua vida, para que você e eu possamos ser transformados. É essa transformação que nós precisamos. E essa transformação não vem de homens, essa transformação não vem de título. Essa transformação é alguma coisa que vem de dentro para fora, onde Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, mas Ele espera que você e eu sejamos transformados. Bom, como eu já falei, nós temos muitos textos, né? E o maior ato da história foi a ressurreição de Jesus, ok? Se você lembra, na ressurreição de Jesus foi quando o tempo foi dividido. O tempo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, pastor, mas tem algumas civilizações que ainda continuam contando os anos. Exatamente, aqueles que não creem no Filho de Deus, eles continuam contando os anos, né? Então você vai ver, tem algumas culturas que estão no ano 5.000 e tralalá, e vai embora. Mas ele marcou a nossa história, ele marcou o nosso tempo, ele marcou o tempo. Então, se você der uma olhadinha, 3/4 da raça humana conta o tempo depois de Cristo. Ainda que muitos deles não conheçam a Jesus, eles contam o tempo depois de Cristo. Bom, esse foi o primeiro fato que marcou a história. E o segundo fato que vai marcar a história é o fim do mundo. É a segunda volta de Jesus. E, de novo, a gente não tem que ficar preocupado, não tem que ficar ansioso. Nós não temos que perder a nossa paz, a nossa tranquilidade. Ao contrário, nós devemos estar firmes no Senhor, firmados na nossa fé em Cristo Jesus e saber que Ele vai voltar e Ele vai levar a sua igreja. E, de novo, nós vamos falar que a igreja de Cristo não é aquele edifício onde você vai, ou costuma ir, ou às vezes nem vai, mas é você e eu. Você e eu somos o templo do Espírito Santo. Você e eu somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fizemos um estudo aí sobre o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo, né? Quando nós falamos da igreja.
Bom, a gente começa o primeiro texto em Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E esse texto que nós vemos em Atos foi a ressurreição de Jesus. E Jesus, ele, antes de ressuscitar, ele disse que ele iria, mas mandaria um consolador. Ele mandaria o Espírito Santo para estar conosco, né? Então, nesse texto, a gente já vê que o anjo do Senhor veio e falou àqueles que estavam atônitos, de boca aberta, olhando Jesus subindo e desaparecendo entre as nuvens. E ele diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, que ressuscitou dentre os mortos, ele virá do modo como viste subir. Ou seja, nós vemos aqui a palavra do Senhor confirmando a volta de Jesus. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, Paulo começa a explicar aqui à igreja de Tessalônica que eles não têm que ficar preocupados com o tempo, com a hora, com a época, quando vai acontecer. Mas ele dá aqui uma dica, né? Ele dá uma dica que Jesus ele vai vir sem avisar. Em outro texto fala que ele virá como um relâmpago. Então nós temos aí diversos textos que falam sobre a vinda de Jesus. Mas o que é mais importante é que a Bíblia confirma a vinda de Jesus. A Bíblia confirma que Jesus está voltando. E nós temos aí o nosso trabalho a ser feito. Você e eu, como filhos de Deus, você e eu, como igreja de Jesus Cristo, nós temos o envio de Jesus, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos esse ide que você e eu temos que fazer, de pregar o evangelho. Por que você acha que nós estamos fazendo esses estudos e pondo no YouTube? Para que você tenha uma facilidade maior de localizar e para que você possa divulgar esse canal do YouTube e divulgar a palavra de Deus. E se você der uma olhadinha, a gente sempre coloca traduzido em a tradução simultânea em inglês e português. Então você pode mandar para qualquer um em qualquer lugar do mundo. Ou seja, esse é o nosso trabalho. Esse não é o meu trabalho, esse é o nosso. Trabalho daqueles que são salvos por Jesus. Quando será? Todo mundo quer saber quando vai ser a vinda de Jesus. E Jesus mesmo fala, ele dá uma ideia para nós, lá em Mateus capítulo 24, versículos de 36 a 38. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, Jesus disse que ninguém sabe, somente Deus. Ele ainda faz uma lembrança dos dias de Noé. Então, se você lembrar um pouquinho da história de Noé, você vai ver Noé, é, o povo vivia uma vida normal. O povo casava-se, dava-se em casamentos, tinha festas, o povo vivia uma vida normal. Só que Noé, ele dizia que se eles não se arrependessem, ia chover. E, na verdade, isso era uma novidade, porque chuva não existia. O que existia naquela época era um orvalho que caía, né, durante a noite e regava a terra. Então, não existia chuva. Então, como era alguma coisa que eles não conheciam, então eles duvidavam. E duvidaram de Noé. E quando duvidaram de Noé, e quando começou a chover, que foi uma novidade para eles, eles estavam vivendo a vida normal. Como nós estamos vivendo a nossa vida normal hoje. E Jesus vai voltar. E ele virá como um ladrão, ele virá como um relâmpago. E nós temos que estar preparados. E essa preparação depende única e exclusivamente de você e de mim. Não depende de mais ninguém. Por quê? Porque tudo que Deus precisava fazer para que você e eu pudéssemos tomar essa decisão de ter a vida eterna com Ele, Ele já fez. Agora, Ele te deu a liberdade de escolha, então Ele espera que você escolha, você faça a escolha correta. Então, está na tua mão. Um outro texto que a gente vê que fala sobre a volta de Jesus está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, Pedro ele já está falando aqui que a terra vai acabar, né? E que você e eu temos que andar em santidade. Isso é apressar a vinda de Jesus, isso é testemunhar e pregar o evangelho através da nossa vida. Por isso nós falamos aqui que é conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então nós temos que viver essa palavra. E quando você e eu vivemos essa palavra, a gente apressa a vinda de Jesus. E a terra vai acabar, né? Verdade, verdade. Agora, qual vai ser a ordem cronológica? Se você está lembrado, nós falamos na semana passada sobre a grande tribulação e falamos que tem três linhas de entendimento. Se a igreja vai passar na grande tribulação, se a igreja vai ser recolhida na metade da grande tribulação, ou se a igreja vai ser recolhida no final da grande tribulação. Então, a ordem cronológica não importa muito. Por quê? Porque a Bíblia nos dá margem para que a gente possa crer que a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação. Agora, isso realmente não deve ser algo importante para nós. Por quê? Isso é importante para teólogos que querem conhecer ou que querem buscar mais conhecimento daquilo que vai acontecer. Isso não é assunto para nós. O que é importante para nós é que Jesus vai voltar e que nós vamos ser arrebatados. O que é importante para nós é que a volta de Jesus, ele vai vir em grande glória e vai levar a sua igreja. Se antes, se durante ou se depois da grande tribulação, não importa. Agora, quem é a igreja? Aquela que está vivendo em santidade, aquela que está trabalhando para que a volta de Jesus seja abreviada, aquela que está testemunhando, vivendo a palavra. E o novo céu e a nova terra é o que vai acontecer. Se você
lembra no desenho que nós fizemos na aula passada, lá na Grande Tribulação, o novo céu e a nova terra, ele vai acontecer no milênio, depois do milênio, a gente vai estar no novo céu e na nova terra. Bom, mas não basta só a gente saber disso. A gente vê aqui o escritor de Hebreus, escrevendo lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, aqui o escritor, que é muito atribuído a Paulo, essa carta dos Hebreus, né? Ele fala sobre reencarnação, ou seja, ele deixa aqui muito claro que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, não existe esse negócio de, eu vou ter, depois que eu morrer, eu tenho uma segunda oportunidade, eu vou voltar. Olha, não tem isso, porque a palavra de Deus mostra para nós que não existe isso. E ele fala sobre a salvação. Ele fala sobre a vinda de Jesus, que vai vir para quê? Para levar a sua igreja, salvar a sua igreja e também julgar, trazer o juízo na terra. Então, isso é muito importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Por quê? Porque Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar e essa terra vai acabar. E quem estiver com ele não vai passar pelo juízo final. Quem estiver com ele vai ter o julgamento lá dos galardões, mas não vai passar mais pelo juízo, porque você já está com ele. Se você foi arrebatado na primeira leva, aleluia, glória a Deus, na primeira chamada, né? Tem até um louvor que fala isso, né? Quando se fizer chamada, em espanhol, né? Quando se fizer chamada, eu estou pronto, aqui estou eu. Então, que você e eu estejamos prontos para isso, sabendo que essa salvação, ela só é através de Jesus Cristo. E Paulo, ele continua, ou Pedro, ele continua falando para nós aqui, de mais ou menos como vai ser os tempos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, muitos de nós queremos saber quando será, né? Qual vai ser o tempo. Mas o tempo é de Deus. O tempo de Deus é o tempo dele. Ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem semana, ele não tem mês, né? Deus, ele não se atrasa. Tem um ditado no Brasil que fala, né? Que Deus demora, Deus falha, mas não tarda. Não, Deus tarda, mas não Ao falha. contrário, Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Então, eu quero dizer para você que Deus nem tarda, nem falha. Ele não se atrasa. E por que ele não veio até agora? Pela sua longanimidade. Se você for no estudo que nós fizemos sobre atributos de Deus, você vai ver que ele é longânimo, ele tem um ânimo longo e ele deseja que ninguém se perca. Quando Jesus volta, quando vai ter a grande tribulação, não é porque Deus quer acabar com tudo, não, é que é o tempo dele, né? Mas ele não quer que ninguém se perca, ele espera que você e eu, que ainda não, ou aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependam, né? Se arrependam para que Jesus possa voltar e para que mais gente possa participar da eternidade. E Pedro fala aqui também que ele virá de surpresa.
Nós temos 3 ou 4 ou 5 textos no Novo Testamento que fala que ele vai vir como ladrão, que ele vai vir como um relâmpago, que ele vai vir de surpresa, que ele ninguém vai esperar e de repente nós estamos aí. E todo olho verá. É o que diz a palavra. E a gente vê aqui Jesus falando em Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ou seja, Jesus ele fala aqui sobre a gente estar envergonhado de pregar o evangelho, né? E ele fala que ele vai vir em glória. Então, se você e eu não estamos vivendo o evangelho de Jesus e pregando com a nossa vida o evangelho de Jesus, pastor, mas por que você fala tanto em viver o evangelho, viver a palavra? Porque, sabe, muita gente prega, mas a pregação é mais ou menos assim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então a pessoa prega para que você faça aquilo, mas ele mesmo não faz. Então a maior e melhor pregação nossa é demonstrado em nossa vida, quando você e eu vivemos essa palavra. E Jesus aqui ele é muito claro: se você se envergonhar, a gente vê aí muito cristão de carteirinha, que tem a carteirinha, e tem a carteirinha de cristão, mas na verdade ele é um agente secreto, né? Ele não, ele não se revela, ele não é revelado. Então é quando a gente fala que é aquele que está se envergonhando de viver a palavra do Senhor. Então, quando você e eu nos envergonhamos de viver essa palavra, realmente isso é complicado, porque o próprio Jesus disse que se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você diante do Pai. E isso, o que a gente vê hoje também é previsto nos sinais da volta de Jesus. É o que a gente chama de apostasia, quando aqueles que estão dentro da igreja começam a, a ter mais características do mundo do que das características de Jesus. Começa a viver mais as coisas do mundo do que viver as coisas de Deus. E hoje eu conversava com uma pessoa e falava justamente sobre isso, né? Quando a gente vê cristãos que mentem, cristãos que fazem coisas erradas. Ah, pastor, mas todo mundo erra, querido. Mas permanecer no erro, isso é pecado que não foi perdoado. Então, não houve arrependimento, não houve pedido de perdão. Então, Jesus nos adverte aqui. E Paulo continua nos falando sobre a volta de Jesus, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesses de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo aqui o que? Olha, aquilo que é a palavra, você tem que estar firmado nele. Por quê? Porque Jesus vai voltar, né? Permanece firme naquilo que Jesus tem trazido ao teu entendimento. Fica firme na tua fé, né? Pratica a palavra, não seja enganado. Não seja enganado, e Jesus já falou isso para nós. Lá em Mateus 24, ele fala que o anticristo ele vai vir e vai enganar muitos, até mesmo aqueles que são da fé, até mesmo aqueles que um dia o aceitaram. Então, Paulo ele volta a falar aqui, né, para que você fique firme, permaneça com a tua fé em Jesus Cristo, permaneça entendendo aquilo que Jesus quer da tua vida.
Por que você acha que todas as vezes a gente fala para você assim, olha, anota os versículos e vai na tua Bíblia e confere e vê se é isso mesmo? Por quê? Porque pode acontecer, é lógico que pode. A gente vai fazer isso, a gente pretende fazer isso? É lógico que não. Nós queremos que você conheça a palavra e que você esquadrinhe a palavra, que você busque na palavra, que você prescrute a palavra, que você vá a fundo na palavra, para que você conheça aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabendo que Jesus vai voltar, sabendo que a eternidade está chegando, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer com você e comigo na eternidade? Jesus fala aqui em Marcos capítulo 13, versículos de 24 a 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, aqui Jesus, ele fala que após a tribulação. Então, nós não vamos entrar se vai ser antes, durante ou após a tribulação. Mas ele diz que o sol vai se escurecer, que a lua não vai ter claridade, que as estrelas vão cair. Jesus está voltando para quê? Para levar os escolhidos. A Bíblia deixa muito claro que Jesus está voltando. Não, pastor, mas de novo, Jesus está voltando. E ele vem com poder e grande glória. Ele vem para levar os seus escolhidos, para levar a sua igreja, para levar aqueles que obedeceram, que aceitaram, aqueles que cumpriram o envio dele, aqueles que permaneceram firmes na fé. É difícil, né? Eu conversava com uma pessoa e dizia assim, olha, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus, eu nunca vi o Espírito Santo, mas eu sinto cada um deles na minha vida. Você não precisa ver para ter fé. Você tem fé. Você tem fé e porque você sente, né? E você vive aquilo que ele tem para a tua vida. E Jesus continua lá em João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar. Né? Jesus ressuscitou, marcou a eternidade, marcou o mundo com isso. Ele foi para quê? Ele ressuscitou para quê? Para preparar um lugar para nós. Aí você vai dizer assim, será que tem tanto trabalho assim? Pois é, querido. Ele foi para que você e eu tenhamos tempo de aceitá-lo. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Então, aqui em João, Jesus ele fala claramente que ele foi e volta. Assim como os anjos falaram, aqueles que viram Jesus sendo ressuscitado quando Jesus subiu e sumiu nas nuvens, os anjos disseram, olha, ele vai voltar. Então, a Bíblia é muito clara. A volta de Jesus, ela é eminente, ela vai acontecer. Goste ou não goste, creia ou não creia. E Jesus fala em Mateus 25, versículos 31 a 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ou seja, Jesus vem, né? E no seu trono ele vai trazer todas as nações. Todas as nações estarão à sua volta. E ele começará a fazer a separação das ovelhas e dos cabritos.
O que são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que aceitaram Jesus, que viveram a palavra e que viveram o caminho em obediência. E os cabritos? Os cabritos são aqueles que pareciam cristãos, se vestiam como cristãos, mas não eram cristãos. Esses cabritos vão para o lado esquerdo. E aí o que vai acontecer, pastor? Pois é, os que estiver do lado direito vão para o céu, vão para a eternidade com Cristo. E os que estiverem do lado esquerdo vão para o inferno, vão para o fogo eterno. Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus fala que vigiai. Você tem que vigiar, tem que estar atento. Tem que estar atento. Você nunca sabe quando o ladrão vai entrar na tua casa, é verdade? Ah, não, depois eu troco a fechadura. Não, não, depois eu ponho um cadeado. Ah, não. Quando o ladrão veio e levou, eu, rapaz, por que eu não fiz? Sabe por que você não fez? Desculpa. Porque você não vigiou. E Jesus está dizendo aqui, vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 20, o Senhor Jesus fala para nós. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, Jesus está vindo. Jesus vem sem demora. Se você lembra, o Apocalipse foi escrito por João, né? Mas foi transcrito por João, mas foi inspirado por Jesus. Jesus que foi ditando para ele, vai, escreve aí, escreve aí. Então nós temos que vigiar e saber que Jesus está voltando. Ok, e como é que eu me preparo para a volta de Jesus? Vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, permanece na tua fé, em obediência ao Senhor. Nós temos que parecer com Jesus, nós temos que ter as marcas de Jesus, nós temos que estar fazendo bem e rejeitando o pecado. É isso aí. Sem mácula e irrepreensíveis. Rejeitando o pecado, tirando o pecado da nossa vida. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, querido, ninguém falou que era fácil. É duro para os mole. Então você e eu vamos resistir, você e eu vamos buscar fazer o bem, você e eu vamos estar preparados com fé e obediência ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, fica ligado, fica ligado. Os falsos profetas estão aí, os falsos evangelhos estão aí, os falsos cristos estão aí. Então nós temos que estar vigiando, nós temos que corrigir a nossa vida e deixarmos de praticarmos as coisas que a gente praticava antes de conhecer Jesus. Jesus está voltando. Como é que vai ser a tua eternidade? Como é que vai ser a minha eternidade? Ou seja, esteja preparado, porque segundo a Bíblia, Jesus está voltando. Esteja preparado. Você e eu temos que estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Te vejo na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar com esse estudo da volta de Jesus e nós vamos falar da segunda vinda de Cristo. Como vai ser essa segunda vinda de Jesus? Mas eu queria aproveitar a oportunidade para te convidar a participar da nossa comunidade Crer. Uma comunidade toda por Zoom. E nós estamos aí tanto em português como em espanhol, com dias e horários diferentes. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter
reunião de oração na próxima quarta-feira. O mês já acabou. O mês já acabou. Nós vamos ter a reunião de oração e a gente convida você para estar com a gente na reunião de oração. Tem aí nossas redes sociais, a gente convida você a participar, a curtir, a se inscrever, a divulgar, para que a palavra de Deus seja divulgada, para que a palavra de Deus seja propagada nos quatro cantos dessa terra. Nós temos também a nossa Rádio Vineyard, que agora é radioviniard.net, onde nós temos louvores e meditação 24 horas por dia. E você é o nosso convidado a se conectar, a estar orando com a gente, a estar orando pela gente, a estar divulgando, a estar nos abençoando com ideias, nos abençoando com contribuição, com aquilo que Deus colocar no teu coração. Vem com a gente, vamos juntos levar a palavra do Senhor a todas as nações. É isso que o Senhor espera de você e de mim. É isso que o Senhor espera que nós façamos. Este é o nosso envio para proclamar a palavra do Senhor. Obrigado por você estar conosco até aqui e gostaria de ouvir os seus comentários. Comente aí, né? Comente aí da onde você está ouvindo aí, da onde você está assistindo esse vídeo e o que você está achando, né? Se tem algum tema que você gostaria que fosse mais aprofundado para que a gente pudesse estar preparando para que nós não só ouvíssemos falar, mas pudéssemos viver essa volta de Jesus, porque ele está voltando e a gente vai para a eternidade com ele. Amém? Te vejo no domingo. No domingo nós temos o culto da família, o último culto do mês de julho. Na próxima semana vamos ter Santa Ceia. Aleluia! Não é agora, é na próxima semana. Então, esteja se preparando aí, né? Inclusive, se você tem louvores aí que você gostaria, porque no nosso culto de domingo nós conversamos, nós oramos, nós cantamos, e nós temos 2 louvores que a gente canta todo domingo, são os louvores do mês. Então, se você tem aí indicação de louvor, manda para a gente e a gente vai estar colocando no domingo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no domingo em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.